Olá, bem-vindos a mais um programa Open Insights. Esse é seu espaço para conversas profundas e relevantes sobre temas que estão moldando o nosso tempo. Uma janela para ideias inovadoras, projetos inspiradores, carreiras de sucesso e teorias transformadoras. Eu sou Carlos Totti, publicitário, especialista em marketing e diretor do Grupo Inova. Nosso propósito aqui é sempre trazer especialistas e profissionais de diferentes áreas para compartilhar iniciativas e histórias que podem impactar positivamente a sociedade. No programa Open Insights de hoje, vamos falar sobre qualidade de vida, saúde física e mental, desempenho e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Vamos entender como pequenas mudanças de hábito, quando feitas de forma estruturada, podem gerar grandes transformações, tanto para indivíduos quanto para empresas. O programa vai explorar um método que trabalha 5 pilares essenciais: mente sã, ambiente saudável, treinamento físico, alimentação consciente e sono reparador. Um verdadeiro guia prático para quem busca mais energia, foco e bem-estar no dia a dia. O nosso convidado de hoje tem uma trajetória multidisciplinar, com formações que vão de educação física à psicologia positiva, passando por treinamento desportivo, coaching e administração de marketing esportivo. Ele também é faixa preta em jiu-jitsu, oficial da reserva do Exército Brasileiro, palestrante, personal trainer, consultor e docente em cursos de graduação e pós-graduação. Além disso, desenvolveu um método próprio, chamado REV, Reprogramação de Estilo de Vida, que vem sendo aplicado tanto para pessoas físicas quanto ambiente corporativo, ajudando empresas a se adaptarem às novas exigências de saúde e bem-estar no trabalho. Com muita experiência e uma paixão contagiante pelo que faz, o nosso convidado de hoje é o professor mestre Fabiano Porto Mendes. Seja bem-vindo, Fabiano. Muito obrigado, Totti. Agradeço o teu tempo, e estar aqui conosco para elucidar para as pessoas que nos acompanham um pouco mais sobre tudo isso que eu trouxe na abertura do programa. Que legal, muito obrigado. A tua trajetória é marcada por muita disciplina, estudo e dedicação ao movimento humano. Em que momento você decidiu transformar o esporte e a saúde numa profissão? Bom, muito obrigado pela pergunta, porque isso me remete lá ao dia 5 de março de 1997. Por que eu guardo essa data? Porque foi quando eu comecei no jiu-jitsu, né? Claro, antes já jogava futebol, escolinha, sempre fui um menino muito esportista, assim, sempre gostei do esporte. Mas lá atrás, quando eu comecei no jiu-jitsu, em 97, eu já cursava a faculdade de veterinária, né? É curioso isso porque quem diz, poxa, o cara faz veterinária e depois migrou para educação física. É porque, na verdade, eu não sabia muito bem o que fazer, né? Eu tinha que passar em alguma coisa no vestibular, eu gostava de animais, então foi isso. Mas, para não fugir da pergunta, o que me motivou a ir para a educação física e aliar tudo isso, né? Uma carreira de atleta com uma carreira acadêmica, foi justamente o início no jiu-jitsu. Foi quando eu percebi que ali eu podia me desenvolver. E logo no início, ali com 1 ano mais ou menos de jiu-jitsu, ainda cursando veterinária, eu comecei a ajudar meu professor a dar aulas, né? Porque eu sabia um pouco mais e aí podia ajudar outros faixas brancas que estavam começando ali. E aquilo ali me encantou demais, então ali eu acho que foi o determinante ali para eu me enxergar como um professor. Sim, é aquela virada de chave de quando tu começa a fazer uma atividade, tu percebe que gosta tanto daquilo, ela tá tão dentro da tua vida, que por que não se tornar uma profissão, né? Exatamente. Ainda mais essa fase que os jovens ficam meio na dúvida, assim, vestibular, eu tenho que decidir alguma coisa correndo e pinta aquela dúvida. É interessante quanto às vezes uma coisa surge, uma atividade surge na vida da pessoa e aquilo se torna o trabalho dela, né? Exatamente, foi paixão a primeira experiência, digamos assim, né? Bom, você é professor, né? E como eu falei antes aqui, uma formação extremamente multidisciplinar. Várias coisas, várias fontes que você bebe, né, para ter informação. Em que momento surgiu a ideia de criar esse método que eu citei aqui, o método REV? Na verdade, quando eu me formei em educação física, logo depois eu fui buscar mais uma especialização técnica, né? A gente sempre acha que o que nos falta são competências técnicas. E quando eu me formei em educação física, eu já poderia, né, atuar como um personal trainer, mas eu não me achava capaz naquele momento. Então eu fui buscar uma formação em treinamento desportivo. Aí eu entendi mais de periodização de treinamento, eu me embasei de mais técnicas para ser um bom personal.
Só que logo depois eu resolvi ter uma academia. E quando tu vai ter uma academia, porque tu é um professor de educação física, tu logo percebe que tu não sabe nada de um tema essencial para ter uma academia, que é gestão, né? E aí que eu fui fazer a minha pós-graduação em administração e marketing. E naquela pós, a primeira disciplina foi uma disciplina totalmente comportamental. Era programação neurolinguística e coaching. E naquele final de semana foi um divisor de águas para mim. Ali eu falei, cara, eu preciso estudar mais disso. Isso aconteceu lá em 2008 e desde então eu fui levando a questão técnica da educação física com a questão comportamental. Até que eu cheguei no meu mestrado, 2015, vários anos depois. E quando eu fui para o mestrado, eu pesquisando as questões relacionadas à obesidade, sobrepeso, a como ajudar as pessoas a emagrecerem, que eu sabia que não era só o treino, não era só a alimentação, né? Eu costumo brincar, só dieta e treino não resolve. Por quê? Porque você precisa fazer a dieta e o treino, né? E aí, naquele momento eu comecei a desenvolver esse método. Falei, não é só uma coisa ou outra e não é fácil, é muito, muito complexo, né? A obesidade é uma doença complexa e as pessoas que querem emagrecer, a pessoa não é obesa, quer emagrecer 2, 3 quilos, mesmo assim não é fácil. Então eu comecei a ver que tinha uma coisa muito além. E é por isso que comecei a desenvolver essa questão do estilo de vida, né? A reprogramação do estilo de vida. Foi baseado nesse período de muito estudo no mestrado e muita aplicação prática na minha rotina que eu desenvolvi o método. E resumidamente, assim, se você puder explicar o que é cada um dos 5 pilares e como é que eles se conectam entre si. Legal. Os 5 pilares eu cunhei, né, através de uma palavra que eu gosto muito, que são metas. As pessoas precisam ter metas na vida. As empresas trabalham muito com metas, mas nós, enquanto seres humanos, a gente evita falar em metas, porque dá aquela sensação, e se eu não bater? Né? E daí tu trabalha com a meta dos outros, a meta da empresa, e tu não trabalha com metas próprias. E aí eu, baseado nesse acróstico, né, da palavra metas, eu pensei, tudo começa pela cabeça, é a mente, né? Depois eu preciso ter um ecossistema que me ajude, um ambiente que me ajude. Eu vou precisar treinar, eu preciso me alimentar e eu preciso ter um sono reparador. Aí eu falei, cara, tá aqui o ecossistema que eu preciso, né? A formatação que eu preciso para transformar isso numa metodologia. Então eu abordo essas temáticas e aí foi por isso que eu fui buscar sempre essa formação multidisciplinar, né? Eu tenho lá um pezinho na psicologia, tenho formação em psicanálise, não tenho a formação de graduação em psicologia, mas eu consigo ajudar muito o meu aluno no dia a dia, muito os meus alunos, inclusive da faculdade, com questões de mente sã, né? E se a gente for vasculhar lá atrás, essa frase não é de hoje, né? Mente sã, corpo são. Então foi por isso que eu criei esse primeiro pilar. Depois eu preciso passar pelos outros. Quando tu começa a te alimentar melhor, tu começa a querer treinar. Ou vice-versa. Às vezes tu não pensou em alimentação, mas tu foi pra academia. E tu chega da academia, tu pensa, cara, eu não posso comer batata frita agora, né? Não Sim, agora. Eu já me esforcei tanto, fui lá, fiz um exercício, agora vou comer isso. E aí foi estudando uma coisa chamada hábitos angulares. O que é isso, hábitos angulares? Quando tu muda um hábito, naturalmente as coisas tendem a mudar ao teu redor. E aí tu começa a treinar, tu começa a conviver com pessoas que treinam. Já mudou um hábito. Tu não quis mudar esse hábito, mas tu começou a conviver. E o ambiente, pegando um gancho do que tu falou aí, o ambiente ele é importante. Perfeito. Porque se você está no ecossistema, uma casa, por exemplo, em que o resto das pessoas todas não valorizam isso. Claro que vai da pessoa também. Eu vou comer certo, eu vou fazer alguma coisa diferente. Mas é mais difícil. Mas é muito mais difícil a pessoa conseguir avançar se ela não tem essa parceria do resto do grupo. Exatamente. E aí tu tem que fechar esse método de uma forma que isso seja fluido, né? As coisas começam a ser fluidas. Então, naturalmente, tu começa a conversar mais sobre esse assunto, naturalmente tu começa a conduzir, né? Eu tenho alunas que conduziram os seus maridos a treinar comigo. Eu tenho maridos que conduziram as suas esposas a treinar comigo, ou pelo menos a fazer a consultoria, né? Cara, eu não vou treinar musculação porque eu não quero, eu não gosto de musculação, eu não gosto de luta. Então a pessoa vai lá treinar beach tênis, a pessoa vai lá, mas ela precisa ter um mentor naquela área, e daí ela se conecta comigo. Então é por aí. E qual é o primeiro passo que uma pessoa deve dar, assim, quando ela decide que eu vou reprogramar meu estilo de vida? Cara, por incrível que pareça, né? Agora,
você mesmo pode estar pensando que eu vou me direcionar para uma área e eu talvez te surpreenda. Eu vou te dizer que o primeiro passo é dormir, é o sono. Porque no sono começa tudo. Então eu já não atendi o primeiro passo. Porque eu sei que é errado dizer isso, mas que bom que eu tô aqui ouvindo, inclusive as tuas dicas, porque isso tem um problema que eu tenho com o sono. Cara, é um problema da vida moderna hoje, né? Cada vez mais. Né? A minha avó tá com 100 anos. Tá? A avó, ela dormia cedo e acordava cedo a vida inteira. Né? E aquilo, eu conversava com ela e dizia, vó, por que dormir tão cedo, vó? 8 horas da noite e acabou. Pra gente é surreal. 8 horas eu nem cheguei em casa. 8 horas da noite para uma metrópole. A cidade pequena ainda você chega às 5h30, 6 horas em casa. Exato. As distâncias são menores, você consegue começar a sua noite mais cedo. Exatamente. Na cidade onde as coisas são mais distantes ou com uma população muito maior, às vezes você está chegando em casa às 20 horas para tomar um banho, para ver o jantar, para responder as coisas que precisa responder, então fica um pouco mais complexo. É bem mais complexo. Mas aí é que tá. Eu não gosto de hipocrisia, né? Eu não vou dizer aqui que eu não tenha essa mesma dificuldade. Eu trabalho até tarde, o horário nobre das pessoas treinarem muitas vezes é às 18, é às 19, quiçá às 20 horas. Hoje em dia eu procuro não atender mais às 20 horas, eu gosto de chegar mais cedo em casa para ficar com a minha pequena, nem que seja um pouquinho. Agora, o que a gente precisa cuidar? É a higiene do sono e é como tu dorme e como tu acorda. 1 hora antes de tu dormir, abandona o celular. Falando isso com alguém que leva o celular para a cama junto, né? A ideia é, a gente sabe, além da questão da luz, eu não vou entrar nesse mérito que não é muito a minha praia, mas é a questão do estímulo mesmo, né? A dopamina. Dopamina gerando, tu tá olhando um novo vídeo, tu tá recebendo uma informação, ou se for dopamina ainda vai, e se for cortisol, pau, botando em cima de ti, tu resolvendo algum problema que tenha que ser resolvido, cara, ali naquele horário, tu não tem como. O cortisol foi feito para tu acordar, não para tu ir dormir. Não é um momento, né? Então o celular, infelizmente, ele não vai te agregar em nada 1 hora antes do teu sono. Aí tu começou a ter uma higiene do sono. Aí tu vai provavelmente ter um ritual matinal. Eu falo sobre esses dois pilares que vão ajudar no sono. O que eu faço quando eu vou dormir 1 hora antes e o que eu faço na minha primeira hora do meu dia. Essas 2 horas são muito importantes. Fabiano, eu não tenho, e eu sei disso, muitas vezes, hoje eu dei aula às 6 da manhã. Tu acha que eu me acordei às 5 para ter 1 horinha comigo mesmo? Não, me acordei às 5h30, saí no corre, mas os meus primeiros 5, 7 minutos do dia é comigo mesmo. Para tudo, eu tenho meu ritual, eu vou lá, eu faço meu shot, eu tenho aquele meu primeiro momento, e é pouco. Eu gostaria de ter mais. Agora, para quem vai dar aula às 6, se eu não tiver uma quantidade de sono também adequada, também não adianta. Então é aí que começa a mudar o jogo. No sono começa a mudança de jogo. E o quanto o equilíbrio emocional é fundamental para contribuir no restante desses pilares? Nós temos hoje um boom, todo mundo falando, né, sobre inteligência emocional, a importância sobre tudo isso, né? A gente conhece muito pouco das nossas emoções. Provavelmente eu e você conhecemos mais dos aplicativos que tem no nosso celular do que do nosso próprio cérebro, né? Eu gosto de falar, uma coisa que eu ensino inclusive na faculdade, nós temos 5 emoções básicas, né? Lembra desse nome? Marta. Medo, alegria, raiva, tristeza e amor. Baseado nessas 5 emoções básicas, tem alguns autores que colocam o nojo como uma emoção básica, né? E o nojo, sabe que vendo divertidamente com a minha filha, eu entendi o papel do nojo. A Nojinho, sabe quem é a Nojinho no Divertidamente? Eu assisti. Cara, é sensacional. A Nojinho, ela fica o tempo todo, não sei o que é. É quase que um sarcasmo o nojo. Mas igual, dentro dessas 5 emoções básicas, ou 6 que é o nojo, tu tem que lidar contigo mesmo naquilo ali. E aí, a gente primeiro pensa, depois a gente sente. Só que às vezes o pensamento é tão rápido que tu nem percebeu o que tu tá sentindo. Então tu tem que parar aí, cara, por que eu tô sentindo isso aqui? Por que eu tô estressado? O que aconteceu? Ah, tá, eu tenho que resolver uma coisa. Muitas vezes, tu começa resolvendo aquela coisa anotando. As pessoas não dormem muitas vezes de noite porque vão pra cama tentando lembrar das coisas que elas poderiam ter anotado. Anota, bota pra fora. Terminou de botar pra fora, tu sossega. Tá tentando dormir, lembrou de mais uma coisa?
bota ali também. Por quê? Por 2 motivos. Ou tu tá sentindo raiva de alguém ou de alguma coisa que tu não resolveu, e aí tu tá no meio das 5 emoções básicas, ou tu tá com medo. O medo, ele não é bom nem ruim. O medo, ele é muito bom para nos preparar, né? Por sentir medo, que eu me preparo para estar aqui conversando contigo. Medo de falar alguma bobagem, medo de não dar conta do recado. Então, peraí, deixa eu respirar. Esse aí tu já pode perder, porque tá respondendo tudo. Então, essa questão do medo, a própria raiva. Se eu não tivesse raiva, eu não saía para trabalhar de manhã. Tem que ter um pouco de raiva. A raiva no positivo, que é a raiva da indignação. Então, esse equilíbrio emocional que a gente, conhecendo um pouco mais as emoções, a gente consegue controlar, fica melhor, né? E esse ambiente em que a gente vive, trabalha, socializa, cada um no seu quadrado, literalmente, ele impacta na nossa saúde física e mental? Demais, demais. Cara, veja bem, tu provavelmente conduz algumas relações que não fazem mais sentido. Tem relações que tu precisa se manter, né? Por exemplo, não faz mais sentido a relação que eu tenho com o meu chefe. Bom, cara, então tu tem uma escolha difícil, né? Ou tu vai melhorar essa relação, ou tu vai aceitar que ele é daquele jeito e tu vai ver o que pode, o que tá no teu raio de ação para tu mudar, ou então tu vai ter que pedir demissão. Eu tenho um problema na relação com a minha mãe. Cara, o que tu vai fazer? Tu vai precisar se adequar àquela relação. Eu preconizo muito, eu gosto, é uma leitura que eu gosto, eu não domino, mas eu gosto muito, que são a filosofia do estoicismo, né? Os estoicos, eles têm uma máxima. Cara, eu tenho que cuidar do que está no meu controle. E o que não está no meu controle? Eu tenho que minimizar o que aquilo pode me afetar. E tem coisa que não tem como minimizar. Eu vou te confessar uma coisa que eu venho lidando nos últimos anos. Quanto mais autoconhecimento, quanto mais tu estuda tudo isso, mais tu fica, assim, cara, fazendo uma autoanálise, né? Eu tenho sérios problemas com frio. Eu não gosto do inverno. Cara, pra mim me incomoda demais. E eu comecei a ver que aquilo eu tava levando para as minhas relações. Primeiro, eu comecei a ser o reclamão. Sabe o cara chato que fica reclamando? Ai, como tá frio. Ai, como não sei o quê. Eu não gosto de ser esse cara. Segundo lugar, eu comecei a ficar mal-humorado. Pô, tô com frio, tô com mau humor. Terceiro lugar, aí eu comecei a... Cara, só um pouquinho. Eu tô criando um monte de problemas. Começou a evitar, de repente, até encontros ou programas porque tava frio. Demais. Muitas. Vamos sair pra jantar. Eu tava prejudicando a minha esposa. Tá? Não, só um pouquinho. Aí eu comecei a entender o seguinte. Vem cá. Tudo bem, eu nasci num lugar que é frio. Eu já tive convite, e não foi poucos, foram alguns convites, para ir morar fora daqui, em lugares que só faz calor. Eu não fui. Então foi uma decisão minha. Se a decisão é minha, eu tô reclamando do quê? Aí nós vemos pro primeiro ponto, né? O segundo ponto, vamos exercer um pouquinho de gratidão, vamos perceber o quanto que eu passo frio e o quanto que eu posso, a partir desse momento que eu exerço a gratidão, ajudar outras pessoas a não passar frio. E aí eu comecei a inverter essa situação. Mas eu vou te falar, foi de uns 3, 4 anos pra cá. Porque antes, cara, eu era aquele cara ranzinza do frio. E será que a gente não faz isso com alguma relação pessoal, com algum ambiente que a gente está? Cara, a gente tem que começar a lidar com isso, né? A resposta é sim. Não, a gente faz muito isso. Muito, né? Muito. De ser o reclamão, de um ciclo vicioso, né? Tu volta pro problema, tu fala do problema, não reclama, mas tu não resolve o problema. Cara, ou lida com ele de uma forma diferente. Posso fazer uma brincadeira contigo? À vontade. Vamos fazer um desafio. 48 horas sem reclamar. De nada. É difícil, né? Provavelmente, porque eu vou sair da porta do estúdio aqui, alguma coisa. Cara, eu já fiz essa brincadeira comigo mesmo. E só que tem um detalhe. Tu tem que passar 48 horas ininterruptas sem reclamar, tá? 48 horas. Então, daqui a 15 minutos tu reclamou, zero. Daqui a 3 horas tu reclamou, zero. Meu, eu já fiz isso comigo. É difícil. É muito difícil. Chance, talvez tivesse mais chance se a pessoa pudesse dormir parte das 48 horas. Ela não estaria reclamando. Cara, é muito difícil. Porque a gente tem essa tendência, né? Chama-se viés da negatividade. Isso nos protegeu, isso nos fez prosperar enquanto espécie,
né? Eu falo isso, eu dou aula na disciplina de lutas, então quando eu começo a primeira aula da disciplina de lutas na faculdade é a história das lutas. E daí a gente começa a pensar a história das lutas, mas que luta? Não, a luta pela sobrevivência mesmo. Né? O homem, né, o Homo sapiens lutando contra outras espécies, pela sobrevivência. Depois que veio a guerra, depois que veio o esporte, primeiro era vamos sobreviver. E o que nos fez sobreviver foi o viés de negatividade. É o seguinte, eu olho para lá, tem uma árvore frutífera, maravilhosa. Eu olho para cá, tem um leão. Eu saio da caverna ou não saio? Não saio. Não é por causa que a árvore está linda, maravilhosa, que eu vou sair. O leão pode me matar, então eu fico na caverna. Sentimento de autoproteção, preservação. Exatamente. Então é por aí. Você falou em lutas, eu vou aproveitar e fazer um gancho. Da importância do jiu-jitsu, da luta, inclusive tu participou de competições, né? Enfim, foi premiado. Fala um pouco disso e o quanto isso influenciou no resto das tuas coisas, dos hábitos da tua vida. Legal. Cara, a primeira coisa que eu percebo assim, né? As pessoas olham aquela imagem. Hoje eu sou faixa preta já há alguns anos e a pessoa pensa, faixa preta. Primeira coisa, cara, ninguém vai chegar a ser faixa preta de nada se desistir. Então o faixa preta nada mais é que o faixa branca que não desistiu. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Que legal, parabéns pra mim. Porém eu sou faixa branca de inglês. Eu já desisti do inglês umas 7 vezes. Cara, e recentemente eu fui pra fora e eu senti a necessidade de voltar. O que eu fiz? Vamos lá, vamos ser faixa branca de novo. Quem sabe agora eu não desisto e daqui a uns 10 anos eu vou ser faixa preta de inglês. Mas quantas coisas na nossa vida a gente acaba desistindo também porque não faz sentido. E aí tudo bem. Agora, quando tu desiste muito das coisas, tu não vai te tornar um faixa preta. Então, respondendo a tua questão, como que isso me influencia para tudo na vida? Cara, resiliência. Nada vai ser muito fácil. Nada de grandioso que tu vai conquistar na vida vai ser fácil. Ser um faixa preta, demorei 10 anos e meio para me tornar um faixa preta de jiu-jitsu. Com bastante treino, com bastante disciplina, bastante dedicação. Muitas vezes pensei em desistir. Por uma lesão, por uma tristeza de ter perdido num campeonato. Eu passei 3 anos e meio, meus primeiros 3 anos e meio de jiu-jitsu, eu perdia todas as primeiras lutas do campeonato. E eu não precisava ser atleta, mas eu queria ser atleta. E aí, cara, tu te prepara, tu perde na primeira luta. E perder na primeira luta significa dizer, tá eliminado do campeonato, tá? Só daqui a 2 meses, quando tiver um novo campeonato. E eu ia, todos os campeonatos eu ia e perdia na primeira luta. Porque eu acabava apontando esse dedo aqui muito pro meu adversário. Se ele era mais alto que eu achava, ó, ele vai me pegar primeiro por cima. Se ele era mais baixo que eu pensava, ele vai me pegar primeiro por baixo. Se ele tava com o kimono sujo, eu pensava, cara, esse cara treina mais que eu, o kimono dele tá sujo. Se ele tava com o kimono limpo, eu pensava, cara, o kimono tá limpinho, esse cara deve ter até patrocínio. A minha mente me derrotava o tempo inteiro. Eu olhava pro cara do outro lado, eu achava ele sempre melhor que eu. E isso é a pior coisa que a gente pode fazer, a comparação. Esse dedo eu não preciso apontar para ele, eu preciso apontar para o meu objetivo, para a minha meta. Eu não posso tirar o olho da meta, então significa que eu tenho que apontar para mim mesmo, né? Eu tenho que olhar para dentro de mim e ver o que eu posso levar adiante com tudo isso. Muito interessante esse raciocínio e tenho certeza que quem está assistindo consegue aplicar isso na sua vida, no seu dia a dia, porque ele faz sentido, mesmo sendo sobre luta. Essa é a ideia. Faz sentido em vários aspectos. Ainda sobre os pilares do método Heavy, pensando no treinamento físico, por exemplo, qual a tua visão sobre o papel do exercício na qualidade de vida, especialmente para aquilo que estamos falando agora, para quem tem uma rotina intensa? Perfeito. Cara, eu gosto de, no método, né, o nome do pilar é treinamento físico. Aí eu gosto de fazer uma diferenciação. O que é treinamento físico e o que é atividade física? Né? Atividade física é tudo que tu faz sem orientação, sem objetivo, sem uma noção de início, meio e fim. Atividade física. Eu acordei, comecei a me mexer. Não tem jeito. Aí tu pode optar por pegar o elevador ou ir de escada. Tu pode optar por permanecer mais tempo em pé do que tu gostaria. São pequenas opções que tu pode fazer. Isso é atividade física. Eu chamo de, cara, tu precisa se mexer. O teu corpo foi feito para se mexer. Tudo bem, só que o bicho está pegando, eu trabalho sentado a maior parte do tempo. Então, o que o mundo moderno nos deu? A possibilidade de treinamento físico orientado. Vou para uma academia, vou para um crossfit, vou para uma aula de luta. Cara, tu vai precisar de um treinamento físico. Por que isso? Tu vai para lá
para fazer o que os nossos ancestrais faziam naturalmente, que era caminhar longas distâncias, era passar o dia inteiro em pé, era passar em busca... Hoje em dia a gente não precisa disso. E tá tudo bem, que bom que a gente não precisa disso, né? Agora, não se mexer é muito prejudicial. Primeiro, começa na mente, né? O treinamento físico ele vai te ajudar a tu aliviar estresse. Fabiano, mas não tem cabimento. Eu vou para lá, eu vou me estressar, eu vou me desgastar. Tu vai começar a ter liberação de neurotransmissores, né? Como endorfina, ocitocina, dopamina, coisas que tu não tem se tu não fizer algo, tu precisa fazer algo para ter, que vai te dar esse bem-estar. Aí tem pessoas que eu acredito que é um dos poucos vícios, né? Ou talvez o único vício bom que existe, que é o vício na atividade física, no exercício físico. A minha esposa é viciada nisso. Eu controlo bem meu vício. Eu adoraria esse vício. Eu controlo bem meu vício. Eu, quando chego de férias, eu não quero fazer nada e eu controlo meu vício. Eu fico sem fazer nada. 7 dias. 5 dias. Cara, virou 7, 8 dias, eu já estou começando a ficar nervoso. Eu percebo em mim. Cara, eu preciso treinar. Eu preciso fazer alguma coisa. É interessante essa sensação não só da mente, que o corpo está pedindo. O corpo pede. Porque normalmente quem não é muito adepto ao exercício, no primeiro momento sempre vai pensar que o corpo vai recusar pela preguiça, pelo cansaço. Não, eu não vou ter vontade de fazer. Tanto que dizem, quando que eu vou virar chave a passar a ter prazer em fazer exercício físico? Eu vou te responder, essa aí é muito boa, cara. Tu só vai ter prazer quando tu escolher um exercício físico que, na essência, ele te dá um mínimo de prazer. Vou te dar um exemplo. Eu adoro, obviamente, a parte de luta. Legal. Eu gostaria de treinar só luta. Por que eu treino musculação? Porque de tanto treinar musculação para me ajudar na luta, eu comecei a ter prazer na musculação. Mas foi muito mais sacrificante para mim. A musculação não era algo agradável. Agora é. Agora é. Mas agora depois de anos. Mas no início eu senti prazer na luta. Aí tem aquela pessoa, cara, faz o seguinte, faz caminhada. Vai caminhar. Cara, eu odeio caminhar, velho. Eu prefiro correr do que caminhar. Manda aí o Fabiano caminhar, eu vou sofrer demais. Eu não vou conseguir aderir ao exercício caminhada. Eu preciso de mais dinamismo. Eu sou um cara dinâmico. Então, vai caminhar 1 hora, todo dia. Cara, esquece. Nós vamos caminhar só se nós estiver fazendo uma trilha e tiver 5 amigos junto. Aí eu caminho. Senão, não vai. Agora minha esposa não. Ela adora caminhar, correr, caminhar, correr, caminhar, correr. O esporte dela é a corrida. E ela tem o prazer de sair para correr sozinha. Agora bota ela numa aula coletiva. Bota ela para fazer zumba, dançar. Ela, tá bom, mais ou menos. Sabe? Então, tu tem que adequar também aquilo que é do teu perfil. A musculação, ela é base para tudo. Não só a musculação, desculpa o termo errado. Não é a musculação, é o treinamento neuromuscular. A gente precisa de treinamento resistido. O que vai nos dar longevidade está cada vez mais provado. Não é o aeróbico. O que vai nos dar longevidade, com qualidade de vida, com dignidade, é o quanto de músculo a gente tem no corpo. E o quanto de músculo eu não estou te falando de hipertrofia, estou te falando de tônus. Tônus muscular. Né? Não precisa ser musculoso. Eu nunca fui, nem combina comigo, porque se eu for aumentar muito a minha massa muscular para lutar, eu me machuco. E a minha prioridade sempre foi a luta. Agora, o tônus muscular, se eu também não tiver tônus suficiente, eu também me machuco. Então eu precisei sempre buscar na musculação esse resultado. E aí, claro, que hoje me facilita. Porque eu vou ficando mais velho, vou ficando com tônus muscular, a coisa vai andando mais tranquila. Agora, quem não treina, eu vejo muitos amigos, o pessoal que passou dos 40 não treina, vai perdendo tônus muscular. Essa serve pra mim. Eu adorei esse olhar aí. Assumir, né? Não vou mentir. Ótimo. Vamos mudar isso. Vou fazer um desafio contigo, tu vai ver. Mas dentro do aspecto do treinamento físico que a gente estava falando, a gente já também citou a importância do sono reparador, tem a questão da alimentação consciente. Perfeito. No que tu consegue enxergar, seja com os teus alunos, com as pessoas, qual é o erro mais comum que as pessoas costumam achar que estão acertando quando estão pensando em alimentação consciente, mas que elas estão fazendo e não está ajudando em nada? Cara, essa é um paradigma que as pessoas vão brigar comigo. Mas é o seguinte, cara. A gente, veja bem, alimentação consciente. Aí as pessoas vão pensar, ele vai falar que precisa comer saudável. Não. Eu vou te falar que tu precisa comer quando tu tem fome. A consciência é essa. O principal erro que as pessoas cometem é comer sem fome.
É comer porque acordei e tenho que comer. Quantas vezes as pessoas, tenho que tomar meu café da manhã, senão eu não funciono. Mas tu tá com fome? Não, tô até meio, comi demais ontem de noite, então não come. Pula uma refeição, vai comer na próxima. Eu sou um adepto do jejum, tá? Inclusive hoje eu estou fazendo um jejum um pouco mais prolongado. Então eu estou em jejum até agora, né? Quantas horas? A minha ideia hoje é fazer 18 horas. 18 horas de jejum. Por que eu faço jejum? Quando eu exagerei num dia anterior, eu prolongo um pouquinho mais. Mas quer ver? Ó? Vou trazer o exemplo da vó Wanda de novo. Vó Wanda. É exemplo de sono, é exemplo de alimentação consciente. A vó Wanda nunca foi numa nutricionista, nunca fez atividade física. Está lá com seus 100 anos. O que a vó Wanda fazia? Jejum de 14 horas todos os dias. Como assim? Janta. Meu vô, militar, 18 horas. Jantou, 18 horas. Café da manhã, 8. Das 18 às 8, 14 horas todos os dias. Todos os dias. Cara, é natural do ser humano ficar muitas horas em jejum. O que a gente faz? Tem que comer de 3 em 3 horas. Aí as nutri vão ouvir, meu Deus do céu, tem que comer de 3 em 3 horas. Cara, não dá pra comer de 3 em 3 horas. Se eu te disser que tu tem que comer de 3 em 3 horas, como é que tu faz? Não vou comer, mas não porque eu não quero. Eu não vou comer por falta de tempo pela correria. Mas de noite pra mim é muito difícil, porque eu tenho uma fome. Eu também. Muito mais à noite do que durante o dia, Eu também. É um exercício que eu tenho de autocuidado que eu preciso fazer com a questão da alimentação, de não comer tarde. Mesmo que eu jante, chega um determinado horário que começa a vir aquela coisa de beliscar mais alguma coisa. Mas daí nós temos que mexer, não é na alimentação, é no sono. Porque eu durmo tarde também e eu acordo cedo. É, isso aí. Tudo errado. É que, na verdade, cara, o lance da alimentação eu vejo assim. Outra coisa, tá? Come quando tu tem fome e enquanto tu tem fome. Né? Esses dias eu vi um documentário sensacional lá de longevidade e o lugar mais longevo do mundo é Okinawa. E aí me chamou a atenção, Okinawa, por causa do Karate Kid, né? Pô, eu da luta, Karate Kid, aquela coisa toda, né? O Sr. Miyagi, nascido em Okinawa. E eu fui ver, cara, Okinawa, por quê? Cara, os caras, primeiro, come super saudável, né? Alimentação baseada na dieta do Mediterrâneo, muito peixe, muito... Ok, tudo certo. Segundo lugar, come pouco. O que é comer pouco? Eles têm uma métrica, né? Eles não enchem nunca os 100% da tua capacidade. Então, se teria lá o saciado, é 80%. Como é que fala? Estufado. Já foi para 90%. Tô empanturrado. Sabe quando tu tá empanturrado? Cara, já bateu 100%. Tô enjoado. Comi demais, né? Foi na pizzaria comemorar a vitória no campeonato. Eu já fiz essa. Comemorar a vitória no campeonato em rodízio de pizza. Cara, tu sai de lá enjoado de tanto comer. Tu ultrapassa, né? Na época de moleque fazia competição de quem comia mais pedaços de pizza não pagava. Então, veja, chega um momento que tu tá enjoado, tu não tem necessidade daquilo. Agora, será que a gente não comete muito esse erro no dia a dia? Várias vezes eu percebo que eu cometo esse erro. Se eu tô comendo, por exemplo, eu fui passear com a esposa, fui pra Gramado. A gente adora fundir. Pô, fundir tudo a ver com a gente. Só que eu não sou muito do doce. Até que a gente descobriu lá um fundi que servia outros tipos de doce que não era só o chocolate. Acabou, cara. Eu passei mal de tanto comer. Aí o que eu faço? Eu lembro desse dia. Eu lembro da sensação ruim de ter ultrapassado o limite. Como é ruim tu não dormir, tu ficar mal. Cara, eu tinha uma sensação de respiração curta, de tanto que eu comi. Pô, o que eu faço? Lembrando daquilo, eu procuro me adequar. Muitas vezes a gente erra. Tem um erro muito comum, que é a síndrome do prato vazio, né? O que é isso? Papai e mamãe te ensinaram, papai e mamãe me ensinaram, papai e mamãe ensinou a todos nós. Botou no prato, tem que comer, meu filho. É ou não é? Pô, um país como a gente, que tem muita gente que morre de fome, é até um absurdo tu não comer tudo. Tu vai comer tudo, só que tu vai perceber que tu errou. Puxa vida, queria ter deixado sobrar isso aqui. Na próxima vez faz ao contrário, bota um pouquinho menos. Aí já é o meu pensamento. Eu sempre sirvo menos, pensando Boa. que se eu tiver vontade eu vou repetir um Perfeito. pouco mais depois, Perfeito. mas eu nunca encho o prato. Exatamente. E aí tu acaba não passando por isso.
Bah, eu tenho que terminar de comer aqui pela síndrome do prato vazio. Cara, como é que eu vou deixar a comida no prato? Isso aqui é um pecado. E eu carrego isso comigo. Poxa vida, ainda mais depois que eu fui militar 7 anos. Uma única vez eu tentei deixar no prato, não dá. O militar botou no prato, tem que comer tudo. Então é uma questão de disciplina e respeito, né? Então tu tem que servir um pouquinho menos. Se tu já te habitua a servir um pouquinho menos, e o que nós estamos falando? Nós estamos falando de dieta? Não. Nós estamos falando de consciência para se alimentar. Boas escolhas, óbvio. Come quando tem fome e enquanto tem fome. Aí muda o jogo. Muito interessante. Esse método você também aplica para empresas, além de pessoas físicas, né? Vai para grupos, enfim. Mas antes de tu contar um pouco sobre isso, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já, não sai daí. Apresentamos o canal Republic, o seu novo destino intelectual na Soul TV, com programas de entrevistas e debates estimulantes, cursos, videoaulas, palestras, filmes e documentários inspiradores. Oferecemos uma programação rica em informação, cultura, história e pensamento crítico. Baixe agora o aplicativo da Soul TV e explore o mundo do Republic. Canal Republic, onde o conhecimento encontra você. Estamos de volta com o programa Open Insights, uma conversa muito interessante sobre reprogramação de estilo de vida. Fabiano, continuando aqui nosso papo, no bloco anterior eu tinha perguntado sobre o teu método Heavy aplicado a empresas. Quando as empresas te procuram, o que mais elas buscam? Sabe que, Totti, agora tem uma nova lei. Na verdade, é uma lei antiga que foi readequada, né? A NR1, que é a mãe de todas as NR, ela agregou a questão dos riscos psicossociais. Chama-se riscos psicossociais nas empresas. E aí as empresas estão cada vez mais preocupadas com essa questão do bem-estar no ambiente de trabalho. Promoção de saúde no ambiente de trabalho. Veja, o psicólogo ele vai atuar muito mais quando a pessoa já está doente, quando a pessoa já está com algum CID, né? Inclusive o burnout agora veio a se tornar tem CID para burnout. Agora, promoção de bem-estar, promoção de saúde. Eu, como educador físico e com essa questão multidisciplinar, posso ajudar muitas empresas. Então, o que as empresas procuram é treinamentos onde elas possam promover essa questão da segurança psicossocial dentro da empresa. Um dos treinamentos que eu venho desenvolvendo é sobre liderança, uma liderança humanizada, né? Uma liderança positiva. Como eu tenho essa minha formação, né, essa pós-graduação em psicologia positiva, a psicologia positiva vai sempre te trazer para a performance, mas de uma forma que não te afaste da felicidade, né? A psicologia positiva é a ciência que estuda a felicidade, né? O Martin Seligman, psicólogo, abordou esse outro lado que seria um cenário da psicologia que foi meio renegado. A psicologia foi tratando sempre as doenças mentais. Agora, se eu posso promover performance com felicidade, como é que eu faço isso? Aí a psicologia positiva começou a estudar tudo isso. Então, o que as empresas me procuram é para apagar incêndio, né? Isso, eu já ia te perguntar. Esse se ponto. As empresas te procuravam como prevenção ou já para mudar uma situação que estava posta? É para apagar incêndio, é para aquele momento assim, cara, o ambiente aqui está tendo muito afastamento hoje em dia, né? O maior tipo de afastamento, superando a dor nas costas, passou a ser por riscos psicossociais. Então, nós batemos recorde agora em 2024, 470 mil pessoas no Brasil pediram afastamento, entraram com atestado com risco psicossocial. E nesses treinamentos que você tem realizado dentro das empresas, eu sei que pode não ser um dado científico, mas como você sente quem está entrando com esse problema, com atestado, com problema psicológico, enfim, psicossocial, tem diferença entre gerações? Os mais novos ou os mais velhos, que estão apresentando mais esse tipo de problema? É muito mais comum o mais jovem, né? O pessoal, os mais novos hoje, eles têm uma cabeça mais aberta para perceber que alguma coisa não está boa e falar, entendeu? Antigamente, o que acontecia, né? Se a gente pegar gerações antigas, não, mas isso aqui é trabalho, não é diversão. Isso aqui eu tenho que aguentar porque é assim mesmo. O mais jovem, ele percebe que não, só um pouquinho. Eu tenho mais consciência, então eu trago isso à tona. Eu tenho como
entender que esse ambiente não está bacana para mim. Então eu posso externar isso com educação, dentro dos limites, mas o mais jovem externa. Paralelo a isso, esse é o ponto positivo dos mais jovens, está colocando dessa forma. Consequentemente, o que eu trago para eles? Que não adianta só a empresa se preocupar contigo se tu não te preocupar. Por isso que eu trago a questão da reprogramação de estilo de vida para dentro da empresa. Porque eu quero que o cara também ajude lá fora. Então, quando eu chego pro cara e falo assim, tá, mas vem cá, tu tá dormindo o suficiente? Não tem como tu não tá estressado. Não tem como tu não ter ansiedade lá em cima se tu não dormir o suficiente. E daí, como é que a gente vai fazer para tu dormir melhor? Ah, pois é, não sei o que. Aí ele vai mudar alguns hábitos em relação a isso. Ele vai mudar? Eu não sei. Mas a empresa pelo menos vai entregar uma forma que ele possa entender que aquilo é importante. A empresa vai se adequar nas questões de ergonomia, nas questões de ambiente de trabalho? Vai. É mais fácil, porque quando vem a canetada lá de cima, tem que implementar que tem que ter 15 minutos de ginástica laboral. Vai ter. Agora, será que ele vai contribuir lá fora? E aí vem a dicotomia, né? E tu acredita que no futuro cuidar da saúde física e mental vai ser um diferencial competitivo das empresas? Com certeza. Eu sempre gosto de falar, né? A empresa, não adianta, existe um termo chamado o presenteísmo, né? Que o jovem, ele está lá na empresa, mas ele não está presente. Ele está fora, está completamente fora. Ele está, às vezes, até porque ele não consegue estar presente. Então, quem cuidar dessa parte vai aumentar a performance. Porque, às vezes, para ter 4 pessoas fazendo o trabalho que 2 pessoas davam conta, será que essas 2 pessoas, se eu melhorar o ambiente mental dela, né? Se eu melhorar as questões psicossociais, será que ela não vai produzir tão bem quanto se fosse 4? Então, a performance das empresas vai crescer. E aí as pessoas também vão querer trabalhar nas empresas que têm essa preocupação. Tu vai querer trabalhar, já tô com um outro nível profissional, já tenho um currículo legal, já tenho meus cases. Eu vou querer trabalhar numa empresa que tem essa preocupação ou numa empresa que não tem, né? Tem uma empresa aqui no Brasil que ela tem agora me fugiu o nome, não, SEO, mas é algo nesse sentido, né, dessas siglas, que é para cuidar da felicidade. E é uma super rede, nível nacional, e tem uma pessoa lá que cuida da felicidade dentro da empresa. Mas peraí, uma felicidade dentro da empresa, sim, as pessoas já estão começando a se preocupar com isso. Porque ela entende que isso pode atingir diretamente no resultado. Exatamente. Do bem-estar das pessoas e, consequentemente, da produção da empresa. Da produção, perfeito. Você também é professor universitário. Dentro do ambiente, vamos dizer assim, da educação, como que tu enxerga o papel dela hoje nessa formação de uma nova geração mais preocupada com as questões de cuidados com a saúde física e mental? Muito boa, essa é muito legal. Tem uma frase, e eu vi isso acontecendo na prática, né? Você será contratado por habilidades técnicas e será demitido por falta de habilidades comportamentais, né? Eu vi isso acontecendo na prática, em alguns momentos. As pessoas acabam sendo demitidas das suas funções por falta de habilidade comportamental. E daí tu vai dizer, tá, mas é só a pessoa ter disciplina. No exemplo que me lembro agora, a pessoa foi demitida por uma questão de falta de bom humor. Veja, o banner da empresa, os valores, comprometimento, respeito e bom humor. Ela não atendia a um critério que estava nos valores da empresa. Ela foi chamada a atenção, ela foi orientada, ela foi advertida e ela foi demitida. E na hora da demissão dela, o gestor olhou para ela e falou, você está sendo demitida porque você não consegue atender um valor para a nossa empresa que é ter bom humor. Agora, se no banner do Exército está escrito hierarquia e disciplina, e se nessa empresa está escrito que tem que ter bom humor, se eu não me adequo àquilo ali, é provavelmente que eu não vou ser feliz ali. Sim, até porque já é uma questão que a pessoa entra sabendo. Sabendo. É uma coisa clara. Exato. É um valor importante para a empresa e ela faz parte daquilo ali. Perfeito. Sabendo que funciona assim, diferente de uma coisa mais subjetiva. Exato, exato. Então, eu acho que essa questão da educação, ela precisa migrar para gerar habilidades comportamentais, né? Que eu noto que é uma das coisas mais difíceis atualmente. É Isso muito aqui difícil. da minha posição de percepção vivendo, né? Dentro de empresas ou na nossa própria empresa e enxergando o que as pessoas me falam quando vêm aqui dar uma entrevista ou amigos me falam também
quando são CEOs de outras empresas, que a questão comportamental hoje está sendo talvez o maior desafio, fora os resultados, né, financeiros, sim, enfim, para administrar um negócio. Com certeza. Eu cunhei um termo, né, lá na faculdade, eu digo para eles, tem o que eu ensino para eles, que cai na prova, e tem o que cai na vida. Né? E aí eles adoram quando eu vou falar alguma coisa que cai na vida. Eu digo para eles, isso aqui não cai na prova, isso aqui que eu vou dizer agora não cai na prova. Às vezes eu faço aquele teatro, né, que um bom professor tem que fazer, eu tiro o slide, eu recolho lá o projetor, eu pego uma caneta e eu desenho para eles o que cai na vida, que é o dia a dia do trabalho, é aquilo que eles vão enfrentar lá no trabalho. O mundo acadêmico, ele não pode ser tão distante assim do mundo real. Isso é uma crítica que eu faço ao mundo acadêmico. Posso assinar embaixo, eu penso exatamente a mesma coisa. Cara, é impressionante, os muros acadêmicos parece que eles têm que ser totalmente afastados da sociedade. Cara, não. Tu tem que formar profissionais capazes de, quando entrarem no mercado de trabalho, entender e se comunicar bem, entender sobre questões de liderança, entender sobre questões de empatia, entender essas outras questões que não estão escritas no teu currículo. Estão no teu dia a dia de trabalho, no teu comportamento. Indo para uma coisa vamos dizer assim, uma curiosidade. Se tu pudesse escolher hoje uma pessoa para ser treinada por ti e uma outra pessoa para treinar você, quem seriam essas duas pessoas? E por quê, né? A pessoa que eu escolho para treinar é você, Totti. Agora ele me fez um desafio. Sabe por quê? Eu vou te dizer, e pode parecer que foi combinado, mas não foi. Não foi mesmo, gente. Não foi. Sabe por quê, cara? Porque eu gosto de pessoas que têm o coração ensinável. Eu gosto de pessoas que são treináveis. Eu gosto de pessoas que, quando vêm para uma conversa como essa, têm a capacidade de esvaziar a xícara e deixar aquilo entrar. Esse tipo de pessoa que eu gosto de treinar. E pelo mesmo motivo, eu escolho o meu treinador. O meu treinador seria o Joel J, cara. O Joel, Ele é treinador de jiu-jitsu? Não. Ele é treinador físico, né? Atividade física. Ele é formado em educação física. Hoje ele é um mentor mais focado em negócios. Mas o Joel, apesar de ser um grande player do mercado, e eu me inspiro nele por ser um educador físico, ele é um cara que, quando ele faz os podcasts dele, ele fica aprendendo, cara. E eu adoro aprender. Eu falo para os meus alunos em todos os ambientes que eu passo. É uma noção muito oriental isso, né? Aprender com qualquer pessoa. Aprender com uma gentileza na rua, aprender com meu pai, com a minha mãe, aprender com o mais idoso, aprender com o mais jovem, aprender com quem é menos graduado que tu. Eu, como faixa preta no tatame, muitas vezes um aluno, faixa branca, faixa azul, fala, professor, eu estou fazendo o que tu ensinou, só que assim, ó. Cara, eu vou lá, me ajoelho do lado dessa pessoa para tentar entender. Por quê? Porque eu não sou o dono da verdade. Agora, claro que eu tenho os meus valores e as minhas convicções. Então, para treinar e para ser treinado, eu gosto de me relacionar com pessoas assim. Eu gostaria que o Joel fosse meu treinador, porque ele é um eterno aprendiz e eu percebi muito isso em ti. Eu gostaria de te treinar. Tá feito o desafio aí. Quem sabe daqui a um ano, quando voltar ao programa, vai estar um pouquinho diferente. Pelo menos um abdômen menor já tô bem. Aproveitando então, já que a gente está falando sobre reprogramação, não só atividade física, né? Treino, como tu falou. Qual é o maior mito atual do mercado das atividades físicas? Cara, eu brinco, né? O mercado está se dividindo em pequenas seitas, né? Tem a seita da corrida, tem a seita do crossfit, tem a seita do jiu-jitsu, que teve durante muito tempo. Eu costumo dizer, a seita que dói menos. Cara, a atividade física melhor é a que tu escolher para ti. Eu não posso te dizer que para ti o melhor vai ser o crossfit. Eu não posso. Eu não posso te dizer que para ti o melhor vai ser a corrida. Cara, esse mito, não, vem pra cá. Tu quer emagrecer? Entra num grupo de corrida. Cara, respeita. Tem gente que não vai se adaptar. E tá tudo bem. Aceita isso.
vem fazer jiu-jitsu. Jiu-jitsu é bom para todo mundo. Jiu-jitsu é maravilhoso. Totti, porra, eu inclusive nesse nosso desafio eu quero te treinar jiu-jitsu. Cara, não sei se jiu-jitsu é bom para ti. Calma. Agora, entender que a melhor atividade física, aquela que tu mais te adapta, aquela que te dá uma sensação mínima de prazer logo no início, vai fazer toda a diferença. Então, cara, eu acho que o maior mito é isso. É a melhor atividade para tal coisa. Não, não é a melhor. Não existe atividade melhor e também não existe atividade proibida. O que existe é a pessoa certa no lugar certo. Boa resposta. Agora indo para um jogo de perguntas rápidas, assim. Quase um bate-bola, literalmente. Um hábito que você não abre mão. Dormir bem. Um livro que marcou a sua vida. Arte da Guerra. Sun Tzu. Um esporte. Jiu-jitsu. Um lugar onde você recarrega as energias. Na praia. E uma frase ou um mantra que te inspira todos os dias. Essa é boa. Essa é boa. Se tu não lembrar de uma frase específica, um aspas específico, pode ser um autor, pode ser um livro, pode ser um pensamento de alguém. Eu gosto muito da frase do nosso grande mestre Flávio Behring. Nosso mestre está com 87 anos de idade e 77 anos de jiu-jitsu. E ele fala, a força do jiu-jitsu está na sua capacidade de superação. Eu levo isso para a vida, né? A força de algo que eu estou envolvido, né? A força que eu vou ter para dar aula na faculdade, está na minha capacidade de superação. A força que eu vou ter para ser um bom personal trainer está na minha capacidade de superação. Então eu carrego essa frase, a força do jiu-jitsu está na sua capacidade de superação. Nosso grande mestre Flávio Behring. Legal, muito bacana esse pensamento. Agora, indo já infelizmente, para o final do programa, porque passa muito rápido, né? A gente já está quase uma hora aqui conversando. Caramba, nem parece. Não parece, né? O papo vai indo rápido. Uma pessoa sedentária e já com certa idade, consegue mudar o corpo se ela começar a treinar hoje? Com certeza. Com certeza mesmo, cara. Porque o corpo humano foi feito para se mexer. Enquanto tu tiver essa condição, não pode abrir mão disso. Eu incentivo a minha mãe é uma sedentária convicta, né? Eu falo, mãe, vai treinar. E a mãe já passou dos 70. Vai treinar. Mas meu filho, eu nunca treinei na vida. É agora que começa. Agora que tu ainda tem essa capacidade de se movimentar, que tu ainda consegue. Não deixa para quando não consegue mais. Então, sim, a gente consegue mudar e ter bons resultados. Tem vários cases de pessoas que começaram a treinar bem mais tarde. E tu vê essas pessoas tendo resultados maravilhosos. Não cai naquele paradigma de, depois de um certo tempo, não consigo mais ganhar massa muscular. Não é isso. Existe um tempo ótimo. Existe um tempo do atleta. Agora eu te pergunto, tu quer ser ativo e tu quer ter longevidade ou tu quer ser atleta? Longevidade, evidentemente. Então bora treinar, pô. Tá respondida a pergunta. E se o Fabiano de hoje fizesse uma viagem no tempo, encontrasse o Fabiano com 18 anos de idade, o que tu acha que tu diria para aquele Fabiano? Que recado tu daria para ele? Continua. Não para. Vem muita lembrança, Fabiano, desse tempo? Por isso essa emoção assim de pensar? Cara, a gente tem muitos acertos, muitos erros na vida, né? Mas eu, olhando para trás, eu consigo ver que foram muito mais acertos que erros. Não tenho dúvida, tanto que tu está aqui hoje tendo essa conversa, Graças a Deus. Coisas boas tu Exatamente. fez também para estar aqui. Desculpa a emoção, mas... Essa emoção é mais do que válida, inclusive ela transmite pra gente, porque eu acho que todo mundo se fizesse essa pergunta, o que eu posso dizer para mim, para eu mesmo, quando eu tinha 18 anos de idade, o que eu ia falar? É forte mesmo. E que bom que a resposta foi essa, né? Continua, tá no caminho, vai firme. E tá mesmo, e tá aqui. E para encerrar então com essa emoção, que é ótimo, qual é o recado que tu deixa para quem está aqui nos acompanhando, ali para a câmera 5, assim, para quem tem todas essas dúvidas sobre cuidar da saúde, sobre rotina, sobre mudança de vida, o que tu gostaria de deixar para essas pessoas? Cara, eu acredito
que uma reprogramação de estilo de vida, não por causa que é o nome do método, é possível sempre. Eu costumamente, né, de forma constante, eu faço uma reprogramação no meu próprio estilo de vida. O Fabiano, de 18 anos, era um atleta, voava, queria ser campeão, tinha vários sonhos atléticos. Hoje o Fabiano, com 44, quem sabe quer ser campeão na vida, quer ser campeão de ter mais disposição e que daqui a 20 anos eu consiga chegar lá com bastante dignidade, com bastante força para curtir os melhores momentos da vida. Então, comece hoje, não deixe para amanhã. A reprogramação de estilo de vida é constante. Você vai melhorar a cada dia. E melhorar a cada dia, talvez não é se comparando com os outros. Talvez não é se comparando com você mesmo, com aquele Fabiano de 18 anos. E sim com o que você pode ser a cada dia melhor. Acho que essa é a grande sacada. Não para, não desiste. E a primeira anotação, dorme melhor hoje, mais cedo. Larga o celular. Começa dormindo melhor. Fabiano, eu quero te agradecer muito por esse papo, que foi muito rico, foi muito importante. Ele, por mais que a gente escute todo dia numa televisão, ou no podcast, ou lendo uma notícia, falar sobre saúde, que bom que a gente fala muito mais sobre saúde, sobre cuidado, sobre autocuidado hoje, tem sempre alguma coisa nova, sempre alguma coisa que a gente ainda não pensou e que nos atinge de uma forma diferente. E quem quiser saber mais, as redes sociais do Fabiano vão estar na tela aqui, você vai ver o nosso gerador de caracteres aqui com o arroba dele, vai poder entrar em contato com o Fabiano e conversar e tirar dúvidas. Mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço. Muito obrigado, Tati. E você que está nos acompanhando vai assistir, obviamente, esse programa no canal Republic, número 145 da plataforma Soul TV. E, claro, acompanhar tudo pelas nossas redes sociais. Até lá!